Deus abençoe a sua vida, que Deus renove as suas forças, a sua fé, não perca a esperança jamais. A palavra do Senhor garante que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tudo que existe um dia passará, os céus e a terra passarão. A própria palavra de Deus garante, até porque foi Ele que criou, e Ele pode mover o que Ele quiser de lugar, a hora que Ele quiser, porque Ele é o Deus Criador. Mas o que não pode passar jamais é a nossa fé. Pelo contrário, somente aquele que perseverar até o fim em fé, em santidade, em fidelidade, em temor e tremor, em obediência ao Senhor, é que de fato será salvo naquele dia. Não podemos perder a nossa fé. Não podemos jamais nos afastar do esconderijo do Altíssimo. Não há vida abundante fora da presença do Senhor. É interessante que um dia eu estava pensando, e talvez já passou na sua cabeça, pessoas que não temem a Deus, pelo contrário, falam mal de Deus, como se Deus se importasse com isso, como se Deus fosse deixar ser abalado pelas palavras. Mas pessoas que fazem de tudo para se opor e escandalizar a palavra de Deus, elas podem sim ter um carro bom, ter uma boa vida confortável, não lhes faltar nada, até ter uma boa saúde. É por isso que muita gente entra em conflito consigo mesmo. Por que eu sou fiel, estou passando dificuldade? É aquele que não é, tem tudo do bom e do melhor. Por que eu sendo fiel no meu casamento, eu sendo fiel no meu local de trabalho, nem sempre eu consigo alcançar aquilo que eu almejo, parece que está tudo indo de mal a pior. E aquele que vive traindo o cônjuge, aquele que passa a perna em todo mundo, ele tem com abundância e parece que nada lhe acontece. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, né? Por fazermos o bem e colhermos aquilo que não esperamos. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor fala claramente entre a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não temos que ficar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. Precisamos seguir em frente, sermos fiéis a Deus, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. É impossível o mal prevalecer sobre o bem. É impossível o inimigo, no final, cantar o hino da vitória. Assim como naqueles filmes de ação que eu assistia quando eu era adolescente, de luta. Vamos pegar aí atores conhecidos. Van Damme, Rambo, Schwarzenegger. Normalmente o que acontece? No início do filme você não vê nada de diferente, é uma vida normal. No meio do filme ele começa a treinar, ele começa a lutar, ele começa a querer romper, a vencer o inimigo, ele se prepara e quase no final do filme é onde ele enfrenta a sua maior luta, o seu maior adversário, e ali muitas vezes ele apanha, ele sangra, ele vai ao chão, ele começa a perder a sua força, parece que literalmente ele vai perder. É como aqueles filmes de luta que ele ganha um soco ou um chute na cara, que cai e ali fica desacordado. E todo mundo fica apreensivo, perdeu, acabou. Mas faltando 2 minutos para o filme acabar, ele tira a força de onde não tem e dá apenas um golpe certeiro. Termina sangrando, termina cansado, termina quase sem força nenhuma. Mas ele vira e vence no final. Não preocupa com o processo. Não preocupa com o meio da história, com o percurso, porque a palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Não fica preocupado se o mal está ganhando, se o mal está prevalecendo. Porque Deus conhece quem é quem, Deus sabe quem é trigo, quem é joio. Deus sabe quem é verdadeiro, quem é mentiroso. Não é à toa que a palavra fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus conhece o coração e a intenção de cada um. Aqui na palavra de Deus, quantos servos de Deus? Malaquias, Jeremias, Abacuque. O salmista também
da família de Asaf, eles achavam que era inútil servir a Deus porque o mal sempre prevalecia. Deus não é bobo. Pelo contrário, Deus há de retribuir cada um segundo o seu plantio. Até porque Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, isso também colherá. Seja você fiel a Deus. Seja você uma pessoa de compromisso com Deus, de caráter, de palavra, de verdade com Deus. Porque o Senhor há de mostrar a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve. E eu termino essa meditação com o versículo que está em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a se santificar. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue obedecendo a Deus. Continue sendo um esposo, uma esposa maravilhoso, maravilhosa. Continue sendo fiel a Deus. Continue adorando, continue orando, continue louvando. Cada um prestará contas de si. E certamente você colherá o que está plantando hoje. Não preocupa com agora, não. Preocupa onde você tem plantado a sua semente, em quem você tem crido. E assim como Jó, lá no final da história, você vai entender que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E nem sempre a história do justo de Deus começa muito bem, como a de Davi, como a de José. Mas pode ter certeza que o seu final valerá a pena de toda a luta que se sofreu no percurso. Porque Deus é fiel. E é melhor o fim das coisas do que o início.